aqui as transmissões. Obrigado, mamãe. Obrigado, maninha. Pernambuco. Pernambuco. Ela fica feliz. Olha o riso dela. Olha o sorriso dela. Eita, dona Nida. Até perdi aqui a concentração. Olha, Pernambuco colonial. Vamos lá. Pernambuco colonial. Deixa eu pagar aqui, colocar direitinho, né? Ok. Pernambuco colonial. Deixa eu colocar aqui. Se ver. Pessoal, eu disse a vocês que a maior parte dos conteúdos aqui, né? Viu a quantidade de temas? 15 temas, cara. Pernambuco colonial. Bem, vamos lá. Deixa eu explicar mais uma vez. A pré-história de Pernambuco vai da ocupação do homem, ou registros, né, dessa ocupação, até a chegada dos europeus. Oficialmente, os portugueses desembarcam no Brasil em 1500, destacando, descobridor, por muito tempo, ele era tido como descobridor, mas é ocupação, né? Aí destacando o Pedoca aí, né? O Pedro Álvares Cabral. Em relação ao Pernambuco, o destaque fica para as expedições que ocorreram no nosso litoral, o estabelecimento de feitorias, as viagens, por exemplo, né, de Gonçalo Coelho, Fernando Noronha, e oficialmente, a partir da chegada de Duarte Coelho, o primeiro capitão donatário de Pernambuco. Então, em linhas gerais, eu vou colocar aqui, olha, 1500 a 1822, beleza? Então, esse longo período. Vamos lá. O que você precisa se ligar para entender melhor o Pernambuco colonial? A montagem da capitania de Pernambuco. Para entender melhor, eu preciso trazer uma visão, contexto europeu. Aqui, você vai entender a lógica da chegada dos portugueses. Sistema colonial. Que, no nosso caso, é entender por que Duarte Coelho, quais os motivos levaram Duarte Coelho. Olha só, o cara estava na Europa, recebe uma porção de terras. Eu vou para aquele lugar. Quais as motivações de Duarte Coelho, a sua esposa Brice de Albuquerque, o seu cunhado Jerônimo de Albuquerque, que desembarcaram em Pernambuco em 9 de março de 1535? Quais as motivações? Para isso, você precisa estudar sistema colonial, que está aí, né, no contexto da expansão marítima. O que é a expansão marítima? É a busca de riquezas. Pronto. Já sintetizei. Expansão marítima é a busca de riquezas. A galerinha sai lá da Europa, beleza, eu vou viajar, eu vou curtir lá, vou curtir umas férias no Brasil, vou curtir umas férias na América. Galera, ele sai com a intenção do lucro. O objetivo é o lucro. Então, o sistema colonial é a montagem de toda uma engrenagem cujo objetivo é gerar faturamento, gerar um saldo positivo para o país invasor, para o país explorador. No sistema colonial, o país, quando chega no local para explorar, esse país, a gente vai denominar, olha, lá, a sede da exploração desse sistema, a metrópole. No caso, a metrópole, no contexto de Pernambuco, é Portugal. E a colônia? Colônia quer dizer exploração. Colônia quer dizer local a ser explorado, que fica subserviente à metrópole, no caso, o Brasil. Então, eu preciso entender as motivações de Duarte Coelho. Nossa, que homem tão bonzinho, saiu da Europa com sua família para trazer melhorias para a capitania de Pernambuco. Meu povo, Portugal se encontrava numa situação muito complicada já aqui no início do século XVI. Então, aqui, destaque para o tratado. Veja, eu preciso desse contexto geral. Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas divide as terras que hoje é o nosso Nordeste, lindo Nordeste, passa a pertencer a Portugal,
E essa parte que hoje é o norte do país, né, parte centro-oeste, parte sul, pertencia à Espanha. Só que não bastava dividir, tinha que ocupar, Então a ocupação começa em 1500. Mas além da ocupação, você tem que ter controle dessas terras. E era muito difícil você ter controle dessas terras administrando direto de Lisboa. Por isso que, diante de dificuldades financeiras, ameaças estrangeiras, queda no lucro lá nas Índias, porque Portugal vai explorar a África, a Ásia, a América. Então, diante desse cenário, o rei vai enviar alguém para analisar essas terras. Vai dizer, olha, quem sabe a gente encontra alguma coisa ali para dar sentido. Olha a palavra que eu estou usando, dar sentido à ocupação. Então, a galerinha que saiu da Europa e desembarca aqui em Pernambuco tem um sentido, tem uma motivação, o lucro. Beleza? Porque a prática econômica desenvolvida nesse contexto aqui é o mercantilismo. É o mercantilismo, que tem como objetivo, objetivo o lucro. Hoje estamos na fase do chamado capitalismo financeiro. Olha o Pix aí, olha o Pix chegando na sua conta. Que alegria, né? Aqui é o capitalismo comercial. Encontrar algum produto para explorar. Duarte Coelho também veio com esse interesse. Então, diante de dificuldades financeiras, com a ajuda de Martim Afonso de Souza, que faz uma análise geral, vai dizer, olha, meu rei, o que a gente pode fazer com essas terras é dividir em capitanias, lotes. É quando, em 1534, surge o regime de capitanias hereditárias. O regime de capitanias hereditárias, meu povo, é a solução pragmática para Portugal não ter as terras. Porque a França não reconhecia esse tratado de Tordesilhas, os ingleses também atuavam, dificuldades locais, os caetés ofereceram resistência aqui em Pernambuco. Então, diante disso, o rei decide entregar a particulares. Meus amigos, aqui cheguei, me arrepiei. Já estou sentindo, aqui já é uma questão na prova. Porque ao citar o início, a formação das capitanias hereditárias, eu vou focar, claro, na capitania de Pernambuco. Afinal, é a história de Pernambuco, né, professor? Isso, é a história de Pernambuco. Então, a capitania de Pernambuco surgiu quando? Surgiu em 1534. Capitania de Pernambuco. Então, a rigor, esse Pernambuco colonial poderia ser 1534, hein, professor? Quando Pernambuco surge como capitania, sim. Pode ser. Destacando o governo de quem? O governo de Duarte Coelho. Mas não só de Duarte Coelho, viu? Porque Duarte Coelho desembarca em 1535, pegando essa parte aí próxima a Igaraçu, vai descendo, até que contempla a paisagem em linda situação para se construir uma vila. Daí ele é tido como fundador de Olinda, 1535. Mas destacar sua esposa, que foi citada 2 vezes nas provas anteriores da UPE, ou da PMPE. Brits de Albuquerque, ou Beatriz de Albuquerque, que se torna a primeira governadora da história de Pernambuco. Ô, professor, mas não foi Raquel Lira? Raquel Lira, primeira governadora no período republicano, pegando aí imperial republicano, mas na história foi a esposa de Duarte Coelho. Brito de Albuquerque, para você ter ideia, veja só, pessoal, Duarte Coelho, aqui, bastidores, né? Fofoca. Olha, Duarte Coelho nasceu possivelmente em 1485, faleceu em 1554. Brito de Albuquerque nasceu em 1517, faleceu em 1584. Ou seja, o casamento dos dois ocorreram quando Brits, 1533, né? Brits estava ali, meu povo, com 16 aninhos. Pois é, Duarte Coelho casou com Brits com 16 aninhos. E ele já estava ali, né, com seus 48 anos, né? Sem preconceito de idade, pessoal. O amor prevalece, o amor é tudo. Então, ela, jovem,
veio a Pernambuco numa linhagem aí nobre, Duarte Coelho, que já tinha conquistado praticamente tudo que desejava na Europa. Por que isso? Porque ele participou de uma série de empreendimentos marítimos, se destacou como militar e recebeu como prêmio a capitania de Pernambuco. Porém, galera, aquela situação, de repente ele conquistou riquezas, mas a questão do status, do poder e do prestígio, talvez o faltasse. E ele veio a Pernambuco, buscar esse faturamento, esse lucro. Não é à toa que a capitania de Pernambuco se torna bem mais sucedida nesses 150 anos iniciais, né? Eu posso colocar, basicamente, né? Vamos colocar aí 100 anos iniciais, né? 1535 até a chegada dos holandeses. Mesmo assim, após a expulsão dos holandeses, Pernambuco ainda continua como destaque entre as capitanias do Brasil. Veja a dificuldade para conquistar a Paraíba. O Ceará, né, que depois se torna Ceará, a dificuldade foi enorme. Já Pernambuco prospera nas mãos de Duarte Coelho, em seguida dos seus filhos e, claro, destacando a figura de Beatriz de Albuquerque. 2 vezes, não só na prova da PMPE, mas também na prova de bombeiros. Bombeiros Praça cai também em história. Meus amigos, aqui eu já contemplo pelo menos uma questão na prova. Olha, uma pré-história, uma agora sobre a formação da capitania de Pernambuco. E aqui eu já estou praticamente trabalhando, olha, um tema, sistema colonial e a expansão marítima, outro tema, Brasil colonial, a estrutura política, ou seja, a formação das capitanias hereditárias, depois do governo geral para dar suporte a essas capitanias, estrutura econômica, mercantilismo, você não esquece, mercantilismo é o capitalismo comercial, é o metalismo, é a busca da balança comercial favorável. Em seguida, a formação e desenvolvimento da capitania de Pernambuco. E por que a capitania de Pernambuco prospera nas mãos de Duarte Coelho e depois de Brito Albuquerque? Por quê? Porque esse território tem um clima, tem um solo, um cenário ideal para a plantação da cana. Meus amigos, aqui a gente já vai fundo em um tema favoritaço, que é economia açucareira, sociedade açucareira, a mão de obra necessária na perspectiva dos europeus para a produção do açúcar, que é um produto que tem um mercado amplo, mercado aí muito lucrativo. Professor, o senhor só fala em lucro, mas não sou eu, galera. Não sou eu, galera. É o pessoal dessa época que buscava ou ouro, ou açúcar, ou pau-brasil, ou tráfico de seres humanos. Tudo tem que gerar lucro. Tráfico de seres humanos, sim, é o tráfico negreiro. Então, veja, estudar com calma o Pernambuco colonial te permite fazer uma prova para você acertar entre 6 a 8 questões. E aí, inicialmente, dando relevância a esse contexto externo, a motivação de Duarte Coelho para até a chegada dele em Pernambuco, as dificuldades que ele encontrou enfrentando os caetés, mesmo assim ele conseguiu, negociando, usando da força bélica e conquistou essa parte litoral, usando a mata de Pernambuco. Depois teve a expansão com a sua esposa Brits de Albuquerque. E o que levou, professor, à prosperidade de Pernambuco? A produção açucareira. Além da boa administração de Duarte Coelho depois de Brits de Albuquerque, o mercado açucareiro, que contou aí, né, com a formação dos primeiros engenhos e, claro, a figura de Jerônimo de Albuquerque também foi importante nessa fase inicial. Então, galera, aqui eu já coloquei pelo menos 5 temas, né? 5 temas. Sistema colonial, expansão marítima, Brasil colônia, a estrutura política e econômica, a capitania de Pernambuco, essa estrutura política, né, com a formação da capitania, que vai até 1821, a lavoura açucareira e a mão de obra escrava. Esse é um tema favoritaço. Favoritaço. A mão de obra escrava. Escravidão é um tema que a banca, se for aí ao pé, gosta bastante. A mão de obra escrava.
mão de obra escrava. E ao trabalhar com a mão de obra escrava, a gente já vai inserir, por exemplo, o tráfico transatlântico, o cotidiano e formas de resistência daqueles que chegavam a Pernambuco através do porto do Recife, esses escravizados que eram tratados como peças, como coisas, objetos, e geravam lucro. Sim, imaginemos, você sai do Brasil, vai até a Europa, na Europa compra lá um objeto tipo R$1, e chega ao Brasil vendendo a, vamos colocar aí, né, R$300. É um faturamento enorme. Então, basicamente, esses escravizados eram trocados, no caso, câmbio, né? O escambo que era feito ali na África, 1 litro de aguardente, fumo, tal. E aqui em Pernambuco, hoje, seria vendido mais ou menos no valor, correção aí, 40 a... Na verdade, o carro popular aumentou, né? 50 a 70 mil reais um escravizado. Então, o tráfico negreiro também gerou riquezas. O tráfico negreiro também gerou prosperidade. E eu peguei muitos documentos da época de muitos que moravam no Recife, que viviam do tráfico, abastecendo Olinda, que inicialmente a Olinda se destaca na produção açucareira. Mas esses escravizados resistiram? Sim, resistiram. Através da sabotagem, as mulheres que praticavam aborto, a automutilação, o uso também da violência para enfrentar essa violência, no caso, o uso, veja, os escravizados vão utilizar, né, da violência para resistir à violência que era cometida contra eles. No caso, açoites, né, humilhações. E, claro, destacar a herança afrodescendente, a cultura africana muito forte. Ao falar, por exemplo, né, do maracatu em Olinda, o maracatu é uma representação dessa resistência cultural africana. O significado do maracatu, né, em referência à congada, a religião também. Então, são elementos da cultura africana que encontramos hoje em Pernambuco. Então, assim, eu já tratei aqui ligeiramente com vocês de 8 temas no edital, né? A lavoura açucareira, o tráfico transatlântico, o cotidiano e formas de resistência, a herança afrodescendente. Professor, tem mais desse Pernambuco colonial? Tem mais conteúdo? Sim, tem. E esse também é xodó. Esse é favoritaço. Professor, aqui o senhor já está trabalhando pelo menos 5 questões na prova. Pois é, 5 questões na prova. Nesse Pernambuco colonial, eu vou te ajudar aqui. Eu nunca fiz isso não, viu? É exclusivo para você que está acompanhando o nosso Comando da Madrugada. Então, olha, ninguém paga, ninguém faz nenhum tipo de transferência, é só dar uma curtida. Ajuda aí esse vídeo hoje disparar. Para você aí, olha, contemplar também outros concurseiros que querem estudar. Não, professor, deixa só para mim essa informação. Não seja egoísta, tá? Dá para todo mundo, 2.400 vagas, serão mais de 8.000 convocados para a fase seguinte, então dá para a gente ir aí, né? Ser feliz. Meus amigos, deixa eu fazer aqui algo interessante, eu não fiz até agora em minhas aulas. Eu saquei agora. Ao falar do Pernambuco colonial, eu vou colocar aqui o século XVI. Beleza? Em seguida, o século XVII. Beleza? Vou colocar aqui essa linha temporal. O nosso story, né? O século XVIII e aqui o século XIX. É uma mega revisão, viu? Receba. E vamos buscar essa aprovação. Que maravilha, né, pessoal? Tá chegando a hora. Olha, vamos lá. Então aqui, opa. Aqui, olha. Século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. Vou colocar os temas que a gente precisa estar atento. Galera, no século XVI é a formação da capitania de Pernambuco, que você deve se ligar.
Formação da capitania de Pernambuco. E aqui destacar quem? Duarte Coelho. Coloca aí, Duarte Coelho, Brice de Albuquerque. Beleza? Em seguida, a lavoura canavieira e mão de obra escrava. Beleza? Os 3 eixos fundamentais. Quando você for estudar, foca nisso. Foca nisso que vai dar certo. Beleza? Aí, quando você tratar da mão de obra, os temas que você deve se ligar. Como é que esses escravizados chegavam a Pernambuco? Através do tráfico. Houve resistência? Como era o cotidiano desses escravizados? Você vai destacar o cotidiano. A cultura, qual o legado desses escravizados para a sociedade atual? Aí você já vai de cara aí, olha, já vai de cara assim, ó, riscando aí 8 temas do edital. Século XVII, indubitavelmente o tema favorito. Galera, eita, saiu daqui, eu apertei aqui em algo que não deveria, que pena. Apagou foi tudo. Eu volto. Ô, professor Isaqueu, perdão, pessoal. A nossa mesa aqui, talk screen, eu apertei, aí saiu do ar. Tudo bem, eu escrevo tudo de novo. Aí quem tirou o print, quem já anotou, tem problema. Ficou aqui mais complicado só para mim aqui, né? Mas eu anoto de novo, vamos lá. É emoção de estar com vocês, né? É emoção. Eu apertei aqui e foi embora. De novo. Estou usando o verde. Pernambuco colonial. Tava tão de boa, não foi, pessoal? Ok. Faz parte, né, meu povo? Faz parte. Pernambuco colonial. É aqui eu posso, já não lembro mais o que eu coloquei, mas eu vou aqui, ó. Coloquei Pernambuco colonial, 1500, 1822. Mas, geralmente, quando acontece isso, sempre vem melhor, viu? Sempre fica melhor o mapinha. Sempre fica melhor. Então, aqui, olha, Pernambuco colonial. Aí eu fiz aquela divisão, não foi isso? Fiz a divisão em séculos para facilitar a tua vida. Aqui, olha. Coloquei o século XVI. Aí no século XVI eu destaquei o quê, meu povo? Século XVI destaquei a formação da capitania de Pernambuco. Então, aqui destacando, olha, capitania de Pernambuco, dando ênfase à chamada administração de Coelhinho, né? De Duarte Coelho. Mas não só de Duarte Coelho, viu, pessoal? Colocar também a administração de Brice de Albuquerque. Então, esse é o eixo 1 que a gente deve estudar. Duarte Coelho, que desembarcou em 1535, né, 9 de março de 1535, funda o povoado de Olinda, depois de Vila de Olinda. As primeiras vilas formadas, Vila de Olinda e de Igaraçu. É se ligar, porque isso já caiu na prova de 2016, perguntando as primeiras vilas fundadas em Pernambuco. Então, aqui, olha, século XVI já foi. Esse eixo, né? O outro eixo que a gente deve se ligar, meu povo, é o eixo em relação à economia, né? A lavoura canavieira. A lavoura canavieira. A dificuldade de criar uma estrutura para produzir o açúcar, porque o açúcar ele precisava de uma estrutura de um alto investimento, que era o engenho. O engenho é a unidade de produção. Então, aqui é a lavoura canavieira ou açucareira, né, como alguns gostam de falar. Então, essa estrutura é montada com a mão de obra indígena inicialmente, depois a mão de obra africana, a mão de obra escrava, beleza? E os aspectos que a gente deve lembrar aqui, olha, o tráfico negreiro,
Destacando também o cotidiano, o dia a dia, né, a chamada resistência, e também a herança desses grupos para a sociedade atual. Eu citei a questão do maracatu. Maracatu é uma herança, né? O próprio frevo, né, pessoal? O frevo também, há elementos da cultura africana, tá? Então, aqui, esses elementos em relação ao século XVI. Viajando agora, eu vou para o século XVII, foi quando eu falei de um tema. Olha, galera, deixa eu te contar aqui. No século XVII, tem um acontecimento que nunca deixou de cair nas provas da Polícia Militar de Pernambuco. Que tema é esse? Qual é o tema que nunca deixou de ser abordado nos concursos da PMPE? Esse acontecimento marcou o século XVII. Quem acertou? Coloca aí. Caiu em 2003, 2004, caiu em 2006. A banca já era outra, já era IPAD. Caiu em 2009, caiu em 2016, que na verdade 2016 foi uma questão dada, né? E também caiu em 2018. Qual é o tema favoritaço? Qual é o tema favoritaço, meu povo? Coloca aí, quero ver quem acerta. Que em 2018 também foi dada, né? Aquela imagem ali, meu pai, era só olhar a fonte, você já gabaritava, né? Como tem um delay, daqui a pouquinho chega aí a resposta. Meu povo, o tema favoritaço nunca deixou de cair. Sempre que tem concurso PMPE, esse tema está lá. Invasões holandesas. Invasões holandesas. Nunca deixou de cair na prova. Se o próximo concurso não cair em invasões holandesas, aí é surpresa. E aí vai ser algo inédito, né? Algo inédito nas provas da PM Pernambuco. Não colocar invasões. Por que o tema ou o título está no plural? Porque os holandeses tentaram o domínio de Salvador, frustração, Salvador, a capital da colônia. Então, taticamente, conquistando a capital, fica melhor, quem sabe, conquistar outras áreas. Agora, vale destacar o seguinte, primeiro ponto, eu gosto sempre de alertar isso nas aulas. Quando a gente coloca invasões holandesas, não é o país, que na verdade, né, Países Baixos, é um conjunto aí, né, de estados que formam os Países Baixos, que inclusive até hoje, pessoal, 2023, Holanda, que pertence aos Países Baixos, há uma preferência que utiliza a expressão Países Baixos, não Holanda, tá? Nas Olimpíadas, Holanda, não, Países Baixos. Enfim, então, aqui, destacar um grupo de comerciantes que vão formar, grupo de empresários, que vão formar uma companhia. No caso, na ocupação do Brasil, a WIC, a Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, é um grupo de empresários que vai criar uma companhia com o objetivo de recuperar e ter controle da logística de distribuição do açúcar pela Europa. E por que perdeu? Porque a Holanda, rival da Espanha, a Espanha que vai governar, que vai administrar o Império Português entre 1580 e 1640. Então, no contexto da União Ibérica, por tabela, a Holanda deixa de pegar o açúcar do Brasil, distribuir para o mercado europeu, e aí não aceita, vai criar, então, a Companhia das Índias Ocidentais, com o objetivo de recuperar esse mercado. Mas não é só o mercado açucareiro. A Holanda também, no caso, esses empresários, essa companhia tem o objetivo também de faturar com o tráfico negreiro. Porque além de ter o controle da produção açucareira, ocupando Pernambuco 1630, incendiando Olinda 1631, a administração de Maurício Nassau, a partir do Recife, o objetivo também é militar, expandir aí para o norte, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará, e, claro, ter controle do tráfico negreiro. Então, se engana quem acha que falou em invasões holandesas, é de imediato só lembrar da questão do açúcar. Não. Lembre-se que Nassau tinha um projeto militar, coloca aí também que havia um interesse em ter controle do tráfico negreiro, porque o tráfico gerava também muito lucro, beleza? Então, não é só a questão do açúcar,
entra também a questão do tráfico negreiro. E isso, caindo na prova, vai ajudar o concurseiro que está atento. Eu gosto desses detalhes porque isso faz a diferença. Então, no século XVII, qual é o tema que você vai destacar? Invasões holandesas. Consequência desse cenário, esse tema também é com muita euforia tratado em Pernambuco, viu? Quem mora em Jaboatão, coloca aí, professor. Eu moro em Jaboatão. Coloca aí. Professor, eu moro em Vitória de Santo Antão. Eu moro em Goiânia. O que tem a ver Goiânia, Vitória de Santo Antão? Pessoal do Recife, Casa Forte. Moro em Casa Forte. Meus amigos, a insurreição pernambucana é o período de expulsão dos holandeses, que tem início aí em 1645, se estende até 1654. Olha, guerras emblemáticas, batalhas emblemáticas, na verdade, batalhas como Monte das Tabocas, em agosto de 1645, destacando também, né, as heroínas de Tejucupapo, essas mulheres guerreiras, né, de Tejucupapo, batalha nos Montes dos Guararapes e a expulsão dos holandeses. Então, aqui, né, em linhas gerais, esses são as perspectivas. O que a banca poderia explorar também era tratar, né, em abordar o que aqui? E a insurreição pernambucana também é conhecida como a Guerra da Revelação Divina. Há também essa perspectiva, né, sobre esse período. Outro ponto também, que aqui, meus amigos, veja só, aqui é para quem está na live, na transmissão, está no comando da madrugada e vai se ligar agora nessa perspectiva. Nassau vai investir em Recife. Então, no período holandês, o que vai acontecer? Aí eu disse da revelação, Guerra da Luz Divina, pessoal, perdão, luz, revelação, né? A insurreição pernambucana também é conhecida, pessoal, como a Guerra da Luz Divina. Até coloquei um resumão lá no Instagram, siga-me lá no Instagram, Isaqueu Silva, e você vai ter, né, informações, resumos. Então, qual a relação desse evento aqui, meados do século XVI, XVII, para o início do século XVIII? Qual a relação com a chamada Guerra dos Mascates? Relação direta. Meu povo, aqui é para quem é concurseiro, que está com calma nesse momento estudando. Está aproveitando o sextou, pai. Sextou estudando, né? Isso. Então, meus amigos, século XVIII, esse é um tema favoritaço também. Esse é um tema favoritaço. A Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates. Professor, a Guerra dos Mascates tem relação com a expulsão dos holandeses? Tem sim. E aí eu vou te mostrar agora. Meu povo, Nassau vai investir em Recife. Vai desprezar Olinda. Qual era a vila mais próspera antes da chegada dos holandeses? Olinda. O Recife vai ser beneficiado no governo Nassau, sim. Mas com a expulsão dos holandeses, primeiro destacar que os olindenses são considerados os restauradores, aqueles que contribuíram para a expulsão dos holandeses. Daí, com aquela perspectiva de orgulho, né? Nós somos os restauradores. Foi através da nossa ação que os holandeses foram expulsos. Destacando também que eles estavam devendo, né, a companhia, e quando a companhia passa a cobrar, eles não gostam, esse organismo aí, para a expulsão dos holandeses. Bem, a Guerra dos Mascates ocorreu entre 1709 e 1714. Didaticamente, vocês vão encontrar em muitos livros 1710, 1712. Aí eu vou explicar o porquê desse intervalo que eu estou colocando aqui. Vou explicar. 1709 é quando há o pedido do povoado de Olinda para se tornar vila.
o rei de Portugal acata, aceita. 1710, Recife, que recebeu o título de vila, não aceita, aliás, Olinda, né? Não aceita Recife se tornar vila. Por que vila, galera? Vila, hoje, por exemplo, Pernambuco, 184 municípios mais Fernando Noronha. Aí você mora na capital, você mora no Recife. Olha, eu moro na capital. Professores, aqui eu moro no interior de Pernambuco, no agreste de Pernambuco. Então, existe aquela situação, eu moro na metrópole e você mora no interior. No caso, vila é esse status hoje de uma metrópole. Tipo, a vila tem uma Câmara Municipal, a vila tem autonomia política. Já Recife é povoado. E na condição de povoado, politicamente, Recife está subordinado a Olinda. Só que, no período holandês, Recife foi beneficiado. Melhorias em sua estrutura. E outra coisa, esses mascates, os mascates são os comerciantes. E esses mascates estão avançando, estão faturando com o comércio. Algo que os olindenses não viu com bons olhos. Aliás, desprezavam esses mascates. Então, pessoal, a Guerra dos Mascates está no contexto da queda, declínio da economia açucareira. Ah, mas foi de agora? Não. Desde a chegada dos holandeses, Olinda está sendo prejudicada com esse cenário. E com a expulsão também, porque os holandeses vão se tornar, serão concorrentes na produção açucareira, na distribuição internacional. Então, o açúcar tende a cair. Para piorar, a aristocracia de Olinda, também estava endividada, também estava devendo a esses mascates, a esses comerciantes, que era a perspectiva que se tinha, perspectiva de desprezo, né, por esses comerciantes. Então, Olinda não aceitou Recife ser elevado à categoria de vila. Os aristocratas, os poderosos, latifundiários, vão invadir Olinda, vão invadir Recife, vão derrubar o Pelourinho, que é o símbolo dessa autonomia, e aí tem a chamada guerra, com algumas dezenas de mortos, né? Entre 1710 e 1712. No final, Recife é vila, Recife se torna vila. E destacando a figura de Bernardo Vieira de Melo, que é tido como uma pessoa que bradou aí, né? Que proclamou. Galera, olha que lindo, né? A história é maravilhosa, né? Você deve estudar a história de Pernambuco montando quebra-cabeça, uma pecinha encaixando ali. Então, Bernardo Vieira de Melo, ele é tido, então, como o cara, né, que pela primeira vez proclamou a República em Olinda. Olha só, galera. No hino de Pernambuco tem um trecho. A República é filha de Olinda. A República é filha de Olinda. Bem, meu Deus. Galera, República quer dizer coisa do povo. Coisa do povo para o povo. Então, quando tem esse orgulho que a República é filha de Olinda, que a República surgiu em Olinda, mas o que Bernardo Vieira de Melo queria, tá? Ele é descendente aí de família aristocrática, né? De Portugal, senhor de diversos engenhos, tá? Exerceu diversos cargos. E interessante, né, que ele, Bernardo Vieira de Melo, ele é tido como o primeiro a gritar República. Só que o cenário aqui era o seguinte: ele não aceitava que Recife se tornasse vila. Ele, junto com os outros senhores, vão contestar. Né? É tão tal que Bernardo Vieira de Melo é preso, ele é enviado aí para Portugal e morre, né? 1714, que é justamente esse ano que muitos consideram, né, como desfecho da Guerra dos Mascates. Então, essa república é uma república para os senhores de engenho, uma república para os ricos. Então, esse trecho que tem no hino de Pernambuco, a república é filha de Olinda, com muitos limites a esse termo. Então, vocês estão percebendo que, de fato, o período colonial reúne os temas favoritos para a próxima
prova da PM. Olha, Guerra dos Mascates, uma questão, invasões holandesas, outra questão, a lavoura canavieira, outra questão, mão de obra escrava, outra questão, a formação da capitania de Pernambuco, outra questão. Só que nesse quadro, entre 4 e 5 questões. Só nesse quadro, entre 4 e 5 questões. Beleza? Pessoal, tudo certinho aí? Não sei se deu uma bugada nos comentários, mas aqui eu não estou mais vendo vocês aqui, ninguém está se comunicando mais comigo. Alô, 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 tudo certinho aqui? O tempo está correndo, eu acho que o áudio está legal, tudo certinho aqui, meu povo? Tudo certinho? Deixa eu colocar aqui nos comentários para ver se está tendo feedback de boa, está tudo certinho, não estou mais conseguindo ler os comentários de vocês, aqui nesse super comando da madrugada, um tema a tema para vocês, comentando por parte do edital, tá? 00:02. Hoje, olha, estou conseguindo ver agora, testando tudo certinho. É porque na minha sala não estou mais, só agora no YouTube, né? Não estou mais conseguindo ler os comentários. Tudo certinho. Ok. Ok, valeu, pessoal. Então, vamos lá. Todos entenderam que o Pernambuco colonial é esse período de grande importância para a história de Pernambuco e, consequentemente, também importante para você estudar e se ligar. Então, pessoal, eu quero destacar aqui que a gente vai começar no Recife o curso presencial. E no presencial, claro, eu vou ter muito mais tempo aí para a gente mergulhar nessa fase bacana. Estou muito feliz. É muito bom estudar quando ele está perto de sair. É muito bom. É outra coisa. É outra atmosfera, é outra pegada, é outro ritmo. Então, daí, olha, quero te convidar, porque no Recife iremos iniciar as aulas. Professor, por que em setembro? Porque em setembro a gente já tem conhecimento da banca. Em setembro, ali no finalzinho, pode sair o edital. E se sair o edital com mudanças, a gente arruma a rota e vai trabalhar toda a rota focada nesse edital. Então, aulas de segunda a sexta, de 7 até as 9h30. Quem está lá conosco? Renato Bezerra, trabalhando português. Rogério Vieira, trabalhando matemática. História de Pernambuco com o professor Isaqueu. Geografia de Pernambuco com o professor Isaqueu. E Tadeu, Direito Constitucional. Olha, você que se inscreve no curso presencial vai ter acesso ao Carga Pesada. É um curso online com 500 questões resolvidas, PDFs para você baixar. E olha a tática, pega a visão, 2 livros impressos, 2 apostilas impressas. Por quê? Vamos utilizar no início uma para trabalhar o cotidiano, dia a dia, lá de segunda a sexta. Saiu a banca, a banca e a UPE. No meio do curso, a gente já vai moldar o livro de questões, que se saiu o edital no meio do curso, é com o livro de questões que a gente ajusta lá a embarcação para a gente caminhar para o Porto Seguro, que é a aprovação. Então, taticamente, eu começo com um livro e vou aguardando o edital. Se o edital sair no meio do curso ou no finalzinho, a gente te entrega um livro, um material para a gente se preparar, resolver questões e direcionar. É a tática, pessoal. É a tática. Ninguém vai começar um curso de maneira aleatória. A gente está pensando já no edital saindo no meio do curso. Então, curso presencial, PM Pernambuco, começa no dia 4 de setembro no Recife. Em Limoeiro começa no dia 11 de setembro, para você ficar muito preparado para essa prova. Eu quero edital, eu quero que ali, olha, na terceira semana de setembro, na quarta semana de setembro, o edital já esteja publicado para a gente trabalhar o presencial com o edital publicado. Maravilha. Dando sequência agora, meu povo, ao Pernambuco Colonial, vamos lá. Pernambuco Colonial. E você que está acompanhando ao vivo, venha, viu, no sábado presencial, um aulão presencial no Recife, viu? Uma tarde toda aí, tarde toda não, né? 2 horas e alguns minutinhos com História e Geografia neste sábado, dia 12. Já estamos nele, né? Daqui a pouquinho aí, viu, no Recife. Você que está no futuro, desconsidere aí essa convocação, né? Meu povo, vamos lá. Agora, século XIX. No século XIX,
dois grandes temas.